Olá, irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Estamos aqui novamente para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje eu quero muito falar com vocês a respeito da tribulação, mais precisamente da grande tribulação que vai ocorrer, né? E sobre o grande reset que papai vai fazer para a humanidade. O que seria, né? O que vem a ser esse grande reset? O que é resetar algo? É você reiniciar, é você encerrar aquilo que você tinha feito, né? Um exemplo de um celular, como é que você faz para resetar ele? Você desliga ele para que ele reinicie, para que se comece tudo novamente, né? Então, vai haver, irmãos, o Pai, ele está programando, já está programado na palavra de Deus e nós vamos ver juntos esse grande reset para a humanidade. E eu quero falar hoje justamente sobre isso, sobre a grande tribulação, tá? O período que antecede a volta de Jesus, tá? O período que antecede esse grande reset que o papai vai estar fazendo, né? Existem muitas questões, existem muitos vídeos que estão passando na internet, né? E a questão é, nós já estamos vivendo a grande tribulação, ela já está ocorrendo, Jesus já está às portas, né? Tudo que está acontecendo no mundo hoje, tudo que a gente está vendo nos jornais, na internet, né? Isso já tem a ver com a grande tribulação, né? E como que nós, aqueles que são fiéis a Deus, né? Que professam o nome do Senhor, né? Que somos chamados para ser filhos de Deus, como é que nós devemos nos comportar nesse período da grande tribulação? Então, esse estudo de hoje é muito importante, fica comigo até o final, tá? E como eu sempre peço, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas. Vocês, caso vocês gostem, se inscreva no nosso canal, dá um joinha pra gente e caso desejem, deixa lá a sua opinião nos nossos comentários, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos começar estudando um texto muito importante no qual Jesus nos fala sobre os acontecimentos no tempo do fim, que é Mateus 24, onde ele fala sobre a grande tribulação, né? Nós precisamos entender, irmãos, que na vida nós passamos por muitas tribulações, né? Que são as tribulações do dia a dia. Principalmente nós que seguimos a Cristo, né? Nós que cremos no Senhor Jesus. Nós sempre estamos passando por tribulações. As tribulações cotidianas, as tribulações do dia a dia, né? Uns mais do que os outros, né? É tribulação em cima de tribulação, né? Só que haverá um período estabelecido por Deus, e é por isso que é importante a gente estar sempre estudando as escrituras sagradas, né? Estudando as leis de Deus, que é a Torá, o Novo Testamento, ou seja, enfim, toda a Bíblia, porque a Bíblia nada mais é do que um livro de instrução para os filhos de Deus, toda ela. Tá, irmãos? Então nós precisamos estar estudando a palavra de Deus junto com o papai, em relacionamento com o seu pai, tá? Para que a gente possa discernir o tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, assim, vai existir um período chamado a grande tribulação que antecede a volta do nosso Senhor Jesus, a volta do Messias, onde a Bíblia vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer que vai ser uma tribulação como nunca houve na terra, desde a criação do mundo. Então, nós temos as nossas tribulações diárias, os nossos problemas de todos os dias, né, como filhos de Deus, como aqueles que professam o nome do Senhor, são fiéis a Cristo, mas vai ter um período na humanidade onde essa tribulação vai ser intensificada, onde vai haver uma grande tribulação a nível mundial, no mundo inteiro, tá? A nível global. Esse processo que chama a grande tribulação, que é um período de angústia, de muito sofrimento, de muita perseguição, onde nós seremos muito odiados por aqueles que são do mundo,
tá? Esse período vai acontecer, a chamada grande tribulação, e esse período antecede a volta de Jesus. Mas a questão é, nós já estamos vivendo ela, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas nós vamos ver o que diz a palavra de Deus, certo? Por quê? Porque existem acontecimentos, sinais que precisam acontecer antes da volta de Jesus, né? E é o que nós vamos estudar agora juntos, tá bom? Vamos lá. Então, em Mateus 24, eu já tô até com a Bíblia aberta aqui, Mateus 24, a partir do versículo 15. O título, ou seja, a epígrafe na minha Bíblia, é justamente a grande tribulação, que é onde Jesus vai falar justamente sobre o tempo que antecede a sua volta, né? Onde vai haver um aumento da aflição em toda a humanidade, muito sofrimento. Então, em Mateus 24, 15, Jesus começa a falar dessa grande tribulação. Porém, eu quero falar sobre Mateus 24, mas no versículo 21, mais específico, porque o texto é muito grande, tá? Em Mateus 24, versículo 21, Jesus vai dizer: pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais, porque vai ser uma última grande tribulação que antecede a volta de Jesus. Então Jesus, ele tá aqui em Mateus 24, ele tá falando, ele começa a falar da grande tribulação a partir do dia 15, só que eu estou chamando a atenção para o versículo 21, onde ele é bem claro: pois haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Então, uma grande aflição onde toda a humanidade vai passar, tá? A nível global, a nível mundial. Aí ele continua: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, né? Então, vamos indo devagar, né? Pausadamente. Em Mateus 24, no versículo 21, Jesus, ele falou, são as minhas anotações, tá, amadas? Sobre os sinais que irão ocorrer nos últimos dias, no final dos tempos. E o mais importante é que eu venho falando para vocês que nós já estamos vivendo os últimos tempos. Nós somos a última geração, a geração de 40 anos que verá a volta do nosso Senhor Jesus. Então, nós já estamos vivendo no tempo do fim, certo, amados? Então, vai haver um aumento de tribulação, aflição, angústia, perseguição, sofrimento e tormento como nunca houve para aqueles que são fiéis a Deus, que querem e que são filhos de Deus, tá? Então, todos os que são de Deus irão sofrer e serão perseguidos. Por que eles serão perseguidos? Porque eles se opõem ao mundo. Esse mundo, com esse sistema babilônico, tá? Que foi criado, esse mundo que está mergulhado no maligno, certo? Então, nós somos aqueles contrários ao mundo, aos valores do mundo, ao sistema deste mundo, tá? E nós andamos em fidelidade para com Deus. Então, todos nós que somos fiéis a Deus, iremos sofrer. Pois não andaremos de acordo com o mundo, mas sim contra os valores desse mundo. E por isso é que o mundo irá nos odiar. O próprio Senhor Jesus, ele fala, né, que assim como ele foi perseguido, nós seremos perseguidos. Assim como ele foi aborrecido pelo mundo, nós seremos aborrecidos, tá? Assim como ele foi odiado pelo mundo, nós seremos odiados por causa do seu nome. Então não tem nada que o cristão não saiba, ele já sabe, tá? Então, se os profetas da época deles foram tão perseguidos e maltratados por aqueles que eram do mundo, se o próprio Senhor Jesus, ele também foi perseguido e foi maltratado por aqueles que foram do mundo, por que nós também não seríamos perseguidos? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, certo? Ele vai dizer na palavra dele: assim como eu fui perseguido, vocês serão perseguidos. Como eu fui aborrecido pelo mundo, vocês serão aborrecidos pelo mundo, por causa do meu nome. Tá escrito na palavra, tá? Então, o mundo hoje, meus amados,
ele não quer saber de Deus. E quando ele se depara com a verdade de papai, que está exposta nas suas leis, né? Na Torá, tá? Que são os primeiros 5 livros que foram escritos por Moisés, né? O Pentateuco. Então, quando ele se depara com a lei de Deus, com a verdade de papai que está na lei de Deus e no Novo Testamento, eles não aceitam. E a resposta deles para nós é perseguição aos filhos de Deus. Eles se opõem totalmente à verdade. E aqueles que decidem viver por Deus serão perseguidos e muitas vezes até mortos. Por isso precisamos estar dispostos de sermos fiéis até o fim. Tá? Então, como eu havia dito para vocês, todos nós passamos por tribulações no nosso dia a dia, mas haverá um período que antecede a volta de Jesus, onde haverá um grande aumento dessa tribulação, numa escala mundial, como nunca houve desde a criação do mundo, que é o que está descrito aqui em Mateus 24, versículo 21, né? O próprio Senhor Jesus diz que haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá, porque será a última, tá? E aí é que vem a questão, porque muitos cristãos, ao invés de entenderem, de estarem em relacionamento com o Pai, mergulhados em Deus, e entenderem que todos nós juntos vamos passar por isso, tá? E está entendendo que esse período ele é necessário para que nós sejamos provados e aprovados por Deus, testado em nossa fidelidade, muitos não querem passar. Muitos recebem essa palavra, a qual vem sendo ministrada por muitos irmãos e agora está sendo ministrada por mim também, e eles não querem passar por essa palavra. Ou por esse momento de tribulação, desculpe. E também sobre isso, Jesus fala. Quando ele fala lá na parábola da semeadura, né, das sementes, ele cita um tipo de semente. Porque tem muitos cristãos que, ao invés de entender o tempo que nós estamos vivendo, discernir o tempo, né? E se comportar como filho de Deus, sendo fiel até o fim durante a tribulação, passando o que tiver que passar, sofrendo o que tiver que sofrer, mas confiando no Senhor, de que o nosso Senhor Jesus irá voltar para trazer a nossa redenção e estabelecer o reino dele, prefere murmurar. Muitos desistem, que é a chamada apostasia, né? O próprio Senhor Jesus falou que viria a apostasia, onde muitos vão negar a fé, vão abandonar a fé no nosso Senhor Jesus, né? E vão seguir as leis deste mundo. Por quê? Por causa da grande tribulação. Entendeu? Então, em Mateus 13, na parábola da semeadura, fala também dessas pessoas que não vão seguir até o fim, que por conta da tribulação e da perseguição vão abandonar a fé, que é justamente o período de apostasia, tá? Apostasia nada mais é do que o abandono da fé em Deus, negar a fé em Cristo, tá? Para seguir o mundo. Então, em Mateus 13, na parábola da semeadura, exatamente no versículo 20 e 21, Jesus fala sobre esse tipo de semente, né? Então, a parábola ela é grande em Mateus 13, mas para mim agora eu só vou citar o versículo 20 e 21, que existe um tipo de semente que foi semeado em terreno pedregoso, ou seja, um coração duro, e é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Naquela hora que ele está ouvindo a palavra, ele recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Por quê? Porque não busca a Deus, não obedece ao Senhor, não faz aquilo que o Pai está querendo que ele faça, tá? Antes, ele é de pouca duração. E quando chega a angústia ou a tribulação e a perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Então, Jesus aqui ele está falando sobre esse tipo de semente que recebe a palavra de Deus com alegria no momento que ela está sendo ministrada, mas quando chega o período da grande tribulação, da perseguição, da aflição e da angústia, ele a abandona. Então, esses são os apóstatas da fé.
E esse período de apostasia também o apóstolo Paulo falou sobre ele. No livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele diz que antes da volta de Jesus vai acontecer uma grande apostasia, tá? E o aparecimento do anticristo antes da volta de Jesus, entendeu? Então existe um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. Amém, irmãos? Perfeito. Então a questão é, esse período da grande tribulação, ele vai acontecer. Agora, estamos preparados para isso? Eu e você estamos preparados para isso? Por que a grande tribulação vem? A grande tribulação, ela vem para testar a fidelidade de cada um que diz que é filho de Deus, para testar a nossa fé, porque afinal de contas, o que é fé? Fé é reconhecimento, é temor de Deus. Entendeu? Então, a grande tribulação, ela vem sobre nós e o próprio Deus permite isso para que nós sejamos testados, provados e aprovados na nossa fé. Por isso que somente aqueles que são fiéis até o fim é que alcançarão a salvação. Entendeu? E nós precisamos ser limpos, purificados e refinados no fogo, assim como o ouro. Para que ele fique puro, ele precisa ser refinado. Então, toda a humanidade vai ter que passar por esse processo de limpeza, de purificação e de refinamento do ouro. Passar pelo fogo para ser aprovado como filho de Deus. Assim como o Senhor Jesus passou. Então, não tem como escapar. Entende, irmãos? Então, a pergunta é, nós estamos preparados, né? Porque assim, o que é dito em muitas igrejas que fazem parte do sistema religioso, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Que quando a grande tribulação começar a acontecer, a igreja vai ser arrebatada para não passar por essa grande tribulação. Só que isso é uma grande mentira, irmãos. Isso é mais uma doutrina demoníaca. É mais uma heresia de Satanás para confundir a sua igreja. Isso é uma mentira. O pré-tribulacionismo, né, que é uma doutrina demoníaca, que diz que antes de começar a grande tribulação, a igreja, Jesus virá e a igreja será arrebatada e não passará, é uma grande mentira. E essa grande mentira, ela faz o quê? Ela causa na nossa igreja uma distorção da palavra de Deus, tá? Porque muitos crentes estão achando de verdade que não irão passar pela grande tribulação, quando na verdade, na palavra, o próprio Senhor Jesus está dizendo, aqui mesmo em Mateus 24, que até os escolhidos de Deus passarão. Então a grande tribulação será passada com todo mundo junto. A igreja, ela só vai ser arrebatada no final da grande tribulação, no toque da última trombeta, que é a 7ª. O próprio apóstolo Paulo, ele fala no livro de Tessalonicenses, que ao soar o toque da última trombeta, que é a 7ª, depois da grande tribulação, é que todos nós seremos arrebatados juntos para encontrar com o nosso Senhor Jesus nos ares. Tá? O livro de Apocalipse fala também que nós, né, seremos aquele povo que sairemos da grande tribulação com as nossas vestes brancas, lavadas, embranquecidas no sangue do Cordeiro. É uma passagem onde João está tendo uma visão que diz assim, quem é aquele povo que está vindo ali vestido de branco? E o Senhor responde, são os meus que estão vindo da grande tribulação, com as vestes lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. Então todos nós iremos passar, meus amados, pela grande tribulação. Todos nós. A igreja não será arrebatada antes. Tá? E inclusive isso vai ser a causa de uma grande apostasia na igreja. Porque quando começar a grande tribulação de fato e de verdade, todos aqueles que acreditaram no
tribulacionismo que é pregado dentro do sistema, vai se perguntar, nossa, mas já era para eu ter sido arrebatado, não era para eu estar passando por isso. E isso vai ocasionar a apostasia. Entendeu? Isso vai ocasionar um êxodo muito grande, as pessoas não vão querer mais ir para as igrejas. Não vai mais confiar nos pastores, nesses pastores mentirosos que pregaram essas falsas doutrinas. Entendeu? Doutrinas que foram inseridas na igreja pelo próprio Satanás, porque o sistema religioso pertence a ele. Todo esse sistema desse mundo babilônico pertence a Satanás. Entendeu? É por isso que o pai está o tempo todo, sai dela, povo meu, sai da Babilônia e vem ficar comigo, vem se encontrar comigo, chamados para fora, para estar na sua casa em relacionamento com Deus, ouvindo dele e se alimentando do único alimento que ele nos deu para nos alimentar, que é Jesus. Entendeu, amados? Então, muitos estão achando que não vão passar pela grande tribulação, mas toda a igreja de Deus vai passar. E isso está escrito aqui em Mateus 24. Está lá no livro de Tessalônica, pelo apóstolo Paulo, mas também está aqui em Mateus 24. Olha o que está sendo dito aqui. Eu vou ler novamente. Nós saímos, né? Fomos lá em Mateus 13 e agora a gente volta para Mateus 24. O versículo 21 que eu já li. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais, tá? No versículo 22, Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha só, o que Jesus está dizendo aqui? Para quem estuda as Escrituras sabe que antes da volta de Jesus, vai ter um período de 7 anos, que é chamado... Só um minuto. Só um momento, irmãos. No livro de Daniel, do profeta Daniel, fala sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, que é referente a 7 anos que antecedem a vinda do Senhor. Esse período de 7 anos, que é quando vai se cumprir a profecia de Daniel, certo? Seriam 7 anos de tribulação. Mas por causa dos escolhidos de Deus, papai abreviou esses dias para 3 anos e meio. Entendeu? Então, serão 3 anos e meio, desde o início da última semana de Daniel, que antecede a volta do nosso Jesus. É um período de 7 anos. Só que nos primeiros 3 anos e meio, vai ser soado a trombeta de Deus para chamar os seus filhos, e nesses primeiros 3 anos e meio haverá o aparecimento do anticristo. Na metade da semana, durante a primeira metade da semana de 3 anos e meio, tá? Os filhos profetizarão, né? As 2 testemunhas profetizarão em toda a terra. E na metade da semana, tá? Depois dos 3 anos e meio, aparecerá o anticristo. A partir desse dia em que o anticristo aparecer e se assentar no lugar santo, como está aqui escrito também em Mateus 24, vai começar a perseguição, tá? A grande tribulação aos filhos de Deus. Então são 3 anos e meio de perseguição ferrenha, como nunca houve na vida, até que chegue o nosso Senhor Jesus nas nuvens. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui no versículo 22? Se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, se aquele período de 7 anos que antecede a volta de Jesus, que é chamada a última semana de Daniel, se não fosse abreviados para 3 anos e meio, até mesmo os escolhidos de Deus seriam enganados e não seria salvo nenhuma carne.
nenhuma carne se salvaria. Mas por conta dos escolhidos de Deus, o Senhor Jesus dividiu a semana de 7 anos no meio e colocou 3 anos e meio da grande tribulação. É isso que ele está dizendo. Mas em nenhum momento ele falou que nós não iremos passar a grande tribulação juntos. Os escolhidos de Deus estarão juntos com todos passando pela grande tribulação. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Versículo 23. Depois desses dias, tá? Então, se alguém vos disser, olha o que ele está dizendo. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acreditem. Né? 24. Pois vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Tá? Aí eu vou logo para o versículo 29, onde ele vai dizer: logo depois da aflição daqueles dias, de que dias ele está falando? Da grande tribulação. Logo depois daqueles dias da grande tribulação, onde todos nós iremos passar juntos, tá? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então Jesus ele é bem claro aqui. A partir do versículo 21 de Mateus 24, ele está falando que vai haver uma grande tribulação como nunca houve, desde a criação do mundo, tá? Mateus 24, versículo 21, tá? No 22, ele está dizendo que se aqueles dias de tribulação não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos, os seus escolhidos, tá? Não seriam salvos. Por quê? Porque na palavra de Deus vai dizer que nessa última semana o próprio Senhor vai dar poder para o anticristo operar milagres, maravilhas e prodígios. E vai ser tão grandes os sinais que o anticristo vai fazer que, se demorasse demais o tempo da grande tribulação, até os escolhidos seriam enganados. E nenhuma carne se salvaria. Entendeu, irmãos? Então, nós iremos passar juntos. E aí, chega no versículo 29, ele vai dizer que logo depois da aflição desses dias, é que o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Plena escuridão. E então o nosso Senhor Jesus vai vir rompendo a escuridão no céu. O sinal do Filho do Homem, versículo 30, e todos os povos da terra vão se lamentar, porque vão ver, todos irão ver, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí se dará o arrebatamento da igreja. Entendeu? E aí todos serão arrebatados no soar da última trombeta, como diz o apóstolo Paulo no livro de Tessalonicenses. E nós seremos arrebatados para encontrar com ele nos ares, a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Então todos nós iremos passar pela grande tribulação. Foi Jesus quem falou sobre isso, tá? Então, todos concordam sobre isso, até os sábios judeus, né? Eles concordam sobre isso, de que toda a igreja passará pela grande tribulação juntos, né? Jesus, ele falou que antes da sua vinda haverá um período chamado dores de parto. Em Mateus 13, vamos voltar lá para Mateus 13, né? No versículo 8, na parábola, aliás, desculpe, Marcos 13, não é Mateus 13, é Marcos 13, isso. Em Marcos 13,
Jesus vai dizer exatamente assim. Marcos 13, versículo 8, os sinais do fim. No versículo 8, né, Jesus ele vai falar no livro de Marcos agora, Marcos 13. Ele vai falar sobre os sinais do tempo do fim, que é esse período que antecede a volta de Jesus, que também é chamada de dores de parto pelo próprio Senhor, tá? Então, esses sinais, o que vai acontecer? Nação, eu só quero o versículo 8. Nação se levantarão contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e também fome. Estas coisas são o princípio das dores. Por que eu peguei só esse versículo aqui? É bom que você leia todo o capítulo, Marcos 13. Mas eu peguei só esse versículo aqui para mostrar que o Senhor Jesus chama esse período que antecede a sua volta de o princípio das dores de parto. E por que ele chama esse período de o princípio das dores, amados? Tá? Por que ele compara com as dores de parto de uma mulher? Porque todas que já foram mães, que já tiveram filhos, né, sabem que o momento que antecede o nascimento do seu filho ou da sua filha é um período de dores, até que haja o nascimento. E o que nós estamos fazendo? Quando nós somos chamados aqui, trazendo para o mundo espiritual, quando nós somos chamados por Deus, chamados por Ele para sair do sistema, para vir para o relacionamento com Deus, né? E estar na mesa, ceando com Ele, que o ceiar é se alimentar da palavra de Deus, né? Quando nós estamos ceando com Ele, nós estamos fazendo techuvá, nós estamos voltando para o jardim de Deus, ao estado original, né? Nós estamos voltando ao início de todas as coisas, para que haja um novo nascimento, para que a gente se torne filho de Deus, né? E seja selado pelo nosso papai como filho de Deus, né? Então, quando a gente está fazendo esse caminho de volta para o jardim, nós estamos gerando um filho para Deus. E o momento que ele nasce é quando nós nos tornamos filhos de Deus. É esse processo que se dá até o nascimento do filho, que Jesus chama de dores de parto. É esse processo. E da mesma forma como eu e você temos que passar por esse processo, voltar ao estado original, para nascermos de novo como filhos de Deus, toda a terra também precisa passar por esse processo. Entendeu, amados? A terra, ela precisa também passar por um processo de restauração, de renascimento em Cristo. Entende, amados? Então, todos nós, quando atendemos ao chamado do Senhor e fazemos esse caminho de volta e entramos no processo com Deus para nos tornarmos filhos de Deus, nós estamos gerando um filho para Deus. Entendeu? E esse momento de dor, esse momento do processo, onde nós somos limpos, purificados e refinados no fogo, Jesus deu o nome de dores de parto. Entendeu? Então, se comparado às dores de parto de uma mulher, as dores, elas são ruins, não são ruins? Ninguém quer sentir dor, né? Mas elas são uma bênção. Nossa, irmã, você está dizendo que as dores são uma bênção? Sim, sim. Por que são uma bênção? Porque as dores que você vai sentir, no caso da mulher, né, as dores que ela vai sentir, as contrações que elas sentem, né, para que o filho venha a nascer, certo? É justamente para que alcance o objetivo, que é o nascimento do filho. Essas dores que a mulher sente geram uma contração. E quem já teve filho sabe que essa contração ela vai aumentando até que o filho nasça, né? E são essas contrações que empurram o bebê para fora do útero. E faz com que ela atinja o seu objetivo, que é o nascimento desse seu bebê. Então, é algo ruim, que é o momento das contrações, das dores, que é algo ruim, que vai trazer uma bênção.
É um momento de aflição e de tristeza que vai trazer uma alegria, que é o nascimento do bebê. A grande tribulação, tal qual o nascimento de um bebê pela sua mãe, é algo ruim, mas que depois dela vai chegar o Messias para trazer uma nova era messiânica. Um mundo restaurado por Deus, porque eu já falei para vocês que o reino de Deus vai ser aqui na terra, onde Cristo irá reinar junto com a sua igreja. Entendeu? Então esse período ruim, que é a grande tribulação que antecede a volta de Jesus, que Jesus chama de as dores de parto, é para que o reino do nosso Senhor Jesus venha, é para que o Messias venha. Então é algo ruim que vai nos trazer uma bênção, que é quando vai entrar a era messiânica e onde nós iremos reinar com ele. Entendeu, amados? Tal qual o nascimento de uma criança. E Jesus, ele vai falar sobre isso, sobre o nascimento de uma criança. Ele fala com os discípulos em João 16, quando os discípulos ficam tristes, né? Porque ele vai dizer que ele tá indo embora, que ele tá indo para Deus, né? Então, o que é que Jesus vai dizer para os discípulos? Que não é para eles ficarem tristes. Aqui, ó, João 16, a partir do versículo 20, ele vai dizer, Jesus dizendo para os discípulos: em verdade vos digo que vós, nesse momento, chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo está alegre. Porque o mundo se alegra quando nós somos perseguidos e maltratados. O mundo fica alegre. Aí Jesus diz: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza depois vai se converter em alegria. Oh, glória a Deus. Aí, no versículo 21, João 16, versículo 21, ele compara a mulher que está para dar à luz. Olha o que ele diz. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de nascer a criança, ela já nem se lembra mais da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo, né? Aí ele diz no versículo 22, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei. E o vosso coração se encherá de alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Entendeu, amados? Então é um período de grande tribulação, de tristeza, de aflição, que antecede a vinda de Jesus, tá? Que é uma bênção, que é comparada às dores de parto de uma mulher antes do filho nascer e que depois vai trazer uma bênção, que é o seu filho no seu colo. E quando isso acontece, ela nem lembra mais da aflição daqueles dias. Maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Então a pergunta é, então, qual é o propósito de Deus para a grande tribulação, meus amados? Por que o nosso papai permite que a grande tribulação venha sobre a humanidade? Simplesmente, meus amados, porque a humanidade se afastou do seu Criador. Os seus filhos se afastaram do seu Criador. Eu já li vários textos aqui nos profetas onde fala que Israel se afastou do seu Criador. Durante todo o tempo da humanidade, Deus, ele faz de tudo para chamar Israel de volta, como um filho pródigo. Mas Israel não volta para o Senhor. Então ele permite que a tribulação venha, para que Israel se volte para o Senhor. Vocês lembram do último vídeo que eu gravei, Ouve, ó Israel? Por que que tá havendo guerra lá em Jerusalém e Israel? Porque o povo não quer saber de Deus, não quer saber do Messias. Não se volta para estudar a Torá, as leis de Deus, se esqueceram do seu Senhor. E toda vez que isso acontece, o papai permite que os inimigos venham contra os filhos de Deus, sim, para que eles se arrependam dos seus caminhos, dos seus maus caminhos e se voltem para Deus, né? Eu até fiz uma anotação aqui. Qual a proposta? Qual o propósito da tribulação? Por que que o nosso papai, por que que Deus envia a tribulação? Para forçar Israel a se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus.
forçar Israel a entender que a sua única esperança está em papai, está em Deus, né? Que ela precisa receber Jesus como seu Salvador, Senhor e Salvador. Precisam se arrepender dos seus maus caminhos para alcançar a salvação, para serem selados por Deus, porque a nossa única esperança é o Senhor. Então, infelizmente, o nosso papai, ele permite que a tribulação venha, para que nós sejamos testados na nossa fé, né? Por meio da tribulação, nós somos limpos, purificados e refinados no ouro, para que a gente se apresente diante do Senhor. Lembra o que eu falei sobre Apocalipse, no livro de Apocalipse? Aqueles que vêm da grande tribulação, eles vêm com as suas vestes brancas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. É o processo pelo qual a gente tem que passar, porque o nosso Deus, ele é santo. Ele não compactua com aquilo que é imundo. Ele não compactua com o reino das trevas. E para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e se voltar para Deus. E colocar os nossos olhos em Yeshua, no nosso Senhor Jesus, no Messias. Porque foi assim que o Pai determinou. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então eu preciso me alimentar de Jesus. Eu preciso me voltar para Jesus. Eu preciso receber Jesus como o meu Senhor e Salvador. E seguir em direção à vida eterna. Mas é Jesus quem vai me levar. Então eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E como eu falei para vocês, a confiança de Israel lá como Estado, né? Como está acontecendo a guerra de Israel com Hamas, a confiança está nas armas, a confiança está no exército de Israel, a confiança está nos homens. Ninguém se volta para Deus. Portanto, sofre as consequências sim. Porque o Pai envia os inimigos até que Israel entenda que o único caminho é Deus. Entendeu, amados? Então, trazendo para um contexto mundial, os filhos de Deus se afastaram do Senhor. Aqueles que ele escolheu, que ele elegeu desde a fundação do mundo, se afastaram dele. E para que ele traga esses filhos de volta para o Senhor, vai ter que passar pela grande tribulação, pela tribulação. É aí que Deus força Israel a entender que a sua única esperança está nele. Está em Jesus, e que precisam se arrepender dos seus maus caminhos para alcançar a salvação, para serem selados por Deus. Então, só um momento. Os próprios estudiosos, os sábios judeus, eles dizem que os sintomas que antecedem a vinda de Jesus é um declínio do mundo, tá? Precisa haver um declínio do mundo, do sistema desse mundo, desse sistema babilônico. Todo esse sistema mundano, esse sistema babilônico, meus amados, ele precisa cair. Ele precisa ser destruído. Por isso que papai está o tempo todo chamando os dele para vir para fora desse sistema. Sai dela, povo meu. A era messiânica é uma nova era com Cristo, com o nosso Senhor, onde Cristo vai reinar com a sua igreja. É um período de 1000 anos, é um período de paz. É uma nova era com Deus, um novo mundo restaurado por Deus. E um novo mundo, meus irmãos, ele não pode ser estabelecido sem que o mundo anterior caia. A era messiânica, ela não pode ser estabelecida sem que a era das trevas caia, seja destruída, seja aniquilada. Entendeu? Porque o mundo novo, ele só pode ser estabelecido quando o anterior acaba. O anterior, ele tem que cair, ele tem que ser destruído para que a era messiânica com Cristo seja estabelecida aqui na Terra. Entendeu, meus amados? O próprio livro de Apocalipse fala: caiu a grande Babilônia, a grande meretriz, a Jezabel que governa o sistema babilônico. Ela tem que cair para que o nosso Senhor possa reinar. Só que esse período
da volta de Jesus vai ser um período de grande tribulação, vai ser um período de guerra, onde o povo de Deus tem que estar pronto e preparado para guerrear, meus amados, para passar pela grande tribulação. Entendeu? Tal como Jesus explica lá em João 12, que o grão de trigo, quando ele cai na terra, ele tem que morrer para poder germinar, para poder dar frutos. Porque se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, tal como a semente precisa morrer para germinar, este mundo com o seu sistema babilônico podre, ele precisa apodrecer. Porque esse mundo ele jaz do maligno, ele está mergulhado em trevas com todo o seu sistema. Ele precisa acabar, ele precisa ser destruído para que entre a nova era em Cristo. Então, para que nasça, precisa morrer. Jesus disse em João 12, se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, ele não produz fruto. Então esse mundo com todo esse seu sistema babilônico, com todos esses seus valores corrompidos, o reino das trevas, a era das trevas, precisa ser destruída para dar lugar ao reino de Deus, a era messiânica. E é por isso que a grande tribulação, ela é um processo de morte deste mundo tenebroso, deste mundo criado por Satanás, do sistema todo babilônico que foi criado por ele, tá? Para que venha um novo mundo renascido em Cristo. O sistema desse mundo atual, totalmente corrompido, precisa entrar em colapso, precisa entrar em caos, para que entre a nova era messiânica, com o reino de Deus e o nosso Senhor Jesus reinando. Entendeu? Então é um período que nós todos vamos passar, precisamos passar, para que sejamos limpos, purificados e refinados, assim como o ouro, provado no fogo, tá? Testados, provados e aprovados por Deus, porque é o próprio Senhor quem permite todas essas coisas para que Israel se volte para Deus, tá certo? Para que, quando o nosso Senhor Jesus chegar, ele encontre uma igreja pronta e preparada para recebê-lo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas esse período de grande tribulação é um período de luta, é um período de guerra, e os cristãos precisam entender isso. Então não existe essa ideia de que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja, ela vai passar pela tribulação, sim. Vamos todos passar juntos. E por que eu fiz toda essa ministração sobre a grande tribulação? Porque existem muitos vídeos na internet falando que Jesus já está voltando agora, que nós estamos passando pela grande tribulação agora, tá? Só que no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, não vai haver a volta de Jesus sem que haja antes apostasia, que é o abandono da fé, e o aparecimento do anticristo. Então, quem estuda as escrituras consegue, quem se relaciona com Deus, o Pai está dando esse discernimento a muitos, tá? Sabe quais são os tempos determinados para a volta de Jesus. Quando é que vai acontecer a última semana de Daniel de fato? E não é agora, porque para a última semana de Daniel começar, os últimos 7 anos, de acordo com a profecia das 70 semanas, tem que haver primeiro o caos, tem que haver primeiro a apostasia, o abandono da fé por muitos que são cristãos que vão abandonar a fé. E precisa haver o aparecimento do anticristo. Então precisa ter o cumprimento das profecias. Existe o tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. Então essa coisa de dizer, olha, cuidado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento ele pode voltar, é mentira de Satanás. Existe um tempo determinado para a volta de Jesus e precisa coisas acontecerem de acordo com as profecias para que Jesus venha. E nesse momento, se Jesus viesse agora, de fato e de verdade, muitos não seriam salvos, porque a igreja hoje, a maior parte da igreja, não está pronta. Quem dirá preparada para a volta do nosso Senhor Jesus?
Então, se hoje Jesus de fato voltasse, como eles dizem, cuidado, irmãos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, meu Deus, seria uma catástrofe. Porque a maior parte da igreja está dormindo. A maior parte da igreja não está pronta e nem preparada para a volta do nosso Senhor Jesus. Porque os dias que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus será marcado por grande tribulação como nunca houve. Então é um período de guerra. Nós vamos lutar com o Senhor Jesus. A batalha do Armagedon, nós como igreja vamos lutar junto com o Senhor Jesus. Então é um período de grande tribulação e é um período de guerra. E existe um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Porém, nós somos a última geração que vamos ver a volta de Jesus. Tá certo? Nós somos a geração dos 40. Faltam exatamente, mais ou menos 40 anos para que Jesus venha. Entendeu? E o Senhor, o nosso papai, está fazendo uma chamada para os seus filhos agora. Por que ele está fazendo essa chamada agora? Eu estou sendo bem clara, amados, para que não haja nenhuma dúvida para vocês que estão me assistindo. Porque relacionamento com Deus leva tempo. Nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus. Nós aceitamos o chamado dele e precisamos passar pelo processo para nos tornar filhos de Deus. Tá certo? Então, se falta 40 anos para a volta do nosso Senhor Jesus, se a gente tira 7 anos da semana de Daniel, então faltam 34 anos para que se feche, para que se complete a plenitude dos gentios. Faltam 34 anos para que todos os gentios sejam selados por Deus. Então, quando a gente olha para esse período de 40 anos, as pessoas dizem assim: nossa, mas falta muito. Não falta. O tempo está muito corrido. O relógio está rodando. O tempo é esse e é agora que o Pai está chamando, porque o evangelho do reino de Deus, ele precisa ser restaurado. O evangelho do reino hoje, ele está corrompido. Ele está adulterado. Satanás, ele inseriu as suas heresias no sistema evangélico e todo o evangelho do reino de Deus, o verdadeiro, ele está corrompido. Então o Pai está chamando os seus filhos agora para que haja uma restauração do evangelho, para que o evangelho do reino, aquele que saiu da boca de Jesus, tá? Ele seja restaurado, porque o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 24 que quando este evangelho, o evangelho do reino, o verdadeiro, que saiu da boca de Jesus, o original, tiver sido pregado nos 4 cantos da terra, então chegará o fim. Então é necessário que o evangelho do reino, o verdadeiro, ele seja restaurado e seja pregado nos 4 cantos da terra, o evangelho verdadeiro, para que o fim venha. Só que para que o evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra, tá? Precisa haver filhos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, filhos que sejam um com o Pai, selados pelo Pai, para estar pregando e deixando fluir de dentro deles o evangelho verdadeiro nos 4 cantos da terra. O Pai, ele não vai enviar filhos de Deus para as nações em que esses filhos não foram primeiro lavados, purificados, refinados no ouro, filhos que não foram selados por Deus, tá? Que não sejam um com ele para ensinar a verdade nos 4 cantos da terra. Todos nós precisamos passar por esse processo. Para quando a gente abrir a boca para ensinar alguém, para pregar para alguém, seja o próprio Pai falando, assim como era com Jesus. Jesus só abria a boca e era o próprio Pai quem falava por ele. Então, esse evangelho precisa ser restaurado. E o Pai precisa de filhos que estejam dispostos
a morrer para este mundo e nascer para Deus, filhos que são um com o Pai, filhos que não têm medo da morte porque já passaram pela morte e ressuscitaram no reino de Deus para pregar o evangelho verdadeiro nos 4 cantos da terra. É por isso esse tempo. Então dizer que é agora o fim, não é. Porém, para que isso aconteça, o Pai ele está permitindo que as coisas aconteçam. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos vivendo um tempo aqui agora onde muitos sinais estão acontecendo. A gente está vendo nação contra nação, a gente está vendo guerras, não só em Israel, mas aqui mesmo, pertinho do Brasil, está prestes a ocorrer uma invasão da Venezuela, requerendo o terreno de Essequibo, na Guiana, fronteira com o Brasil, bem pertinho, prestes a acontecer uma invasão, tá? Então, Jesus, ele disse aqui em Marcos 13, no versículo 8, nação contra nação, terremotos, entendeu, amados? Fome, peste, mas Jesus disse em Marcos 13, isso é só o princípio das dores. Então, eu quero falar algo para vocês, assim, muito importante, que o papai me revelou ainda no ano de 2022, no ano passado, no período de novembro. O pai, ele tá muito triste, mas muito triste mesmo com a humanidade. Quando eu digo com a humanidade, principalmente com os filhos de Deus, aqueles que ele chamou e que ele levantou muitas vezes para estar conduzindo o rebanho. Eu tô falando de todos, mas também aqueles que estão na frente conduzindo o rebanho, principalmente com esses, que foi o próprio pai que levantou, mas que se afastaram de Deus. O próprio pai ungiu, o próprio pai deu autoridade, mas se afastaram de Deus. Que muitas vezes estão nas congregações pregando, mas que só de boca me adoram. Mas o seu coração está longe de mim, porque o que eles fazem em secreto, como diz a palavra, até trazer a público é horrível, é condenável. Porque o importante para Deus não é o que você faz quando todo mundo está vendo, é o que você faz quando ninguém está vendo, porque Ele está vendo. E o que o Pai está vendo de lá do céu é muita imundície. É muita imoralidade. São pessoas que dizem que creem em Deus com a boca, mas o seu coração está longe de Deus. O pai falou isso para mim no final do ano de 2022, no mês de novembro, mais ou menos. Ele disse para mim: minha filha, eu vou fazer, já que eles não querem se voltar para Deus, eu vou fazer. A partir de 2023 vai ocorrer um ensaio dessa tribulação. O período da grande tribulação não é agora, mas o que nós estamos vivendo é um ensaio. O papai, ele foi bem claro para mim quando ele disse assim: vocês vão viver um ensaio. Eu vou fazer a humanidade experimentar um pouco do que vai ser a grande tribulação. E ele me mostrava o ano de 2023, ele disse para mim, vai ser um ano de matança. E o ano de 2024 vai ser um ano crucial para o que ele quer fazer. O que nós estamos vivendo hoje em 2023 é só o princípio das dores. Ele começou a me mostrar muita coisa. Entendeu? As pessoas que estão conduzindo os rebanhos nos altares, como pastores, como líderes, e que não têm temor de Deus, tá? E que não estão com a sua vida no altar porque não temem a Deus, porque em oculto eles fazem outras coisas. Dizem que são de Deus, tá? Mas estão cheios de imundície. O pai falou que muitos desses líderes vão ser recolhidos da terra. Ele vai recolher. Ele falou que muitos dos que são dele também, ele vai recolher, porque não vão aguentar passar por esse período de 2023 e 2024. Ele vai recolher. Ele vai fazer, ele já está fazendo, ele vai fazer não, ele já está fazendo, porque nós estamos
terminando o ano de 2023. E quando ele falou isso para mim foi no ano passado. Só que ele só me permitiu revelar agora, tá, irmãos? E eu, como uma filha obediente, estou revelando somente agora. Então você tá vendo aí, você liga a TV e você vê nos jornais a guerra de Israel, as guerras, os terremotos, essa chuva toda que tá acontecendo aqui no sul. Aqui é muita chuva, no lado norte é muita seca. Destruindo casas, causando dano na terra. Ele falou sobre tudo isso. Ele me mostrou, ele me deu um sonho no final do ano de 2022. Nesse sonho eu via o globo terrestre, sabe? O globo terrestre na Terra, que é ensinado pra gente nos livros de geografia. O globo terrestre é como se eu estivesse vendo o sonho agora. O globo terrestre eu via no céu. Eu saía assim no lugar de onde eu estava e eu via o globo terrestre no céu, desenhado como um mapa. E esse globo terrestre estava com um círculo vermelho em cima dele e tinha uma seta vermelha apontando para ele, para esse globo, piscando. E aí eu disse, pai, o que quer dizer tudo isso? O que é que quer dizer? Tá o globo terrestre lá e tem um círculo vermelho ao redor dele e uma seta piscando. E ele falou, minha filha, o ano de 2023 e de 2024, eu vou permitir que venha sobre vocês tamanha aflição. Todo o globo terrestre vai ser atacado pelo reino das trevas. Eles vão atacar o mundo. Em toda parte vai haver aflição. Vocês vão experimentar o que é a tribulação. E eu vou fazer isso porque a medida da maldade, da iniquidade, de tudo que está ocorrendo, já chegou aqui. Já passou do limite. E para que haja uma restauração do evangelho na terra, precisa haver uma limpeza. Amém? Então ele me mostrava o mar estava revoltado, ondas gigantes. Um dia totalmente cinza de tempestade e o mar revolto. E eu perguntei para ele o que era isso e ele me disse que ele tinha tirado, ele estava me mostrando a revolta das águas do mar. Rios, mares, lagoas. E ele estava tirando os limites das águas para que elas pudessem invadir a terra. É por isso que está acontecendo tanto desastre nos mares, tsunamis e tudo. Ele me mostrava tempestades, raios, granizos, muita água. Ele tirou o limite das águas. Ele abriu, sabe? Ele liberou as águas para que invadissem a terra. Tanto as águas do céu quanto as águas debaixo do céu. Elas estão sem limites. Elas têm permissão do Senhor para invadir. E é por isso que está chovendo muito. Principalmente aqui na região sul. E as pessoas estão fazendo anúncios no jornal dizendo que a culpa é do El Ninho. Eu vi isso. Ele me mostrava, no céu eu via, teve uma hora que eu olhei para o céu e eu vi muitos raios, né? Muita chuva, muita tempestade, mas vi também uma pessoa vestida de enfermeira. Sabe com aquela roupa de enfermagem? E ela estava com a máscara e ela trazia uma seringa. Uma seringa, sabe? Ela vinha com uma seringa na mão. E ela apertava a seringa assim e saía um líquido. Aí eu fiz, nossa, que imagem é essa dessa enfermeira com a seringa na mão? E o papai me dizia, isso é para mostrar que vai vir uma epidemia muito grande, como nunca houve. Talvez pior do que a Covid. E que vai matar a muitos. Uma epidemia, um vírus que vai ser solto no ar, que vai trazer essa epidemia. E que vai levar a muitos. Por causa das chuvas extremas e por causa do calor intenso que está absurdo, o calor, as plantações vão secar,
não vai ter colheita, isso vai gerar fome, vai gerar escassez de alimento, vai gerar a carestia dos produtos. Aqui a gente já chega em alguns mercados e já encontra a falta de alimento e os preços absurdos lá em cima. Nós estamos vivendo um ensaio. Foi assim que papai me falou. Esses dias que vocês estão vivendo um ensaio do que vai ser a grande tribulação. E é o próprio papai quem está permitindo isso, porque lembra que eu disse a vocês, eu tô desde agosto gravando vídeos e falando a vocês que o pai está chamando o seu povo ao arrependimento. Se arrependam das suas obras más e se voltem para Deus. Desde o vídeo que eu gravei dos chamados para fora, que papai está chamando os seus para vir se relacionar com ele, para que através do relacionamento com Deus, se alimentando da verdadeira palavra de Deus, se alimentando de Jesus, porque Jesus é que é o pão quentinho que desceu do céu, que Deus deu para nos alimentar, para que a gente vá crescendo na graça e no conhecimento de Deus e se torne um filho e chegue à estatura de varão maduro como filho de Deus. Se torne como Jesus na terra. Ele está chamando, ele está avisando. Então o pai está permitindo que isso aconteça porque ele está chamando os filhos para fora desse sistema babilônico. A única esperança está nele, amado. Só ele pode nos salvar. Então ele está permitindo. Esse momento que nós estamos vivendo é momento de arrependimento, é momento de choro, não é momento de fazer festa. Não é momento de alegria. É momento do povo de Deus estar junto num único pensamento. Buscando a Deus. É momento de choro, é momento de entrar na sua casa. O que ele disse para mim foi: entra na tua arca, fecha a porta, porque a minha espada vai passar pela terra. E aqueles que são meus estão guardados por mim. Nada vai acontecer. Mas ele me falou sobre o ano de 2023 e também sobre o ano de 2024. Porque o pai está chamando seus filhos para refazerem a aliança com ele. A aliança somente com ele e com Jesus. Refazer a aliança com Deus. E isso que eu estou falando não é para o ímpio que está fora, não. É para a igreja, amados. Existe pessoas que dizem que são de Deus, mas não são. Eu estou chamando vocês para rever os seus conceitos. Para se voltar para Deus. Para fazer o processo correto, o caminho de volta para Deus, para que voltem ao estado original e nasçam de verdade dele e se tornem filhos de Deus. Essa pregação é para a igreja. É para a igreja do Senhor, porque muitos acham que estão salvos, mas não estão. Precisa passar pelo processo para nascer de novo. É para a igreja. Essa tribulação está vindo para peneirar o trigo, é a igreja. Para fazer diferenciação de quem é joio e de quem é trigo. O pai está cansado dessa imoralidade, da violência. E ele vai recolher muitos líderes que estão na frente da obra, sim. Entendeu? Você vê que a violência aumentou demais. E muitas coisas estão acontecendo. Eu levaria aqui horas e horas falando sobre os sinais que eu tenho visto. Então o pai, ele me deu esse sonho, mostrando tudo isso que aqui ia acontecer. Tá vindo aí uma grande epidemia, meus amados. Uma doença muito terrível que vai levar a muitos. Já para o início desse ano de 2024. São palavras duras, né? Mas eu estou revelando aquilo que o papai me revelou e eu estou entregando. Muita gente que está brincando com Deus, que não tem temor de Deus, diz que ama e que honra a Deus de boca, mas o seu coração está bem longe. Entendeu, amado? O que o pai está querendo agora é levantar, é restaurar o evangelho do reino dele, levantar filhos de Deus que vivem de acordo com a justiça de Deus, o povo de justiça, que vai trazer cura para as nações,
que vai ser curado primeiro, para depois ser enviado para trazer cura para as nações. Aleluia. E ele está convidando o povo para refazer a aliança com ele. Agora, em 2024, vai haver uma santa convocação, uma assembleia solene com Deus. Eu não sei como vai ser, eu não sei de que forma vai ser, mas o que papai me disse é que ele vai se apresentar para toda a humanidade. Ele vai fazer uma santa convocação agora em 2024. E chamar aqueles que querem refazer a aliança com ele. Na verdade, ele já está chamando desde agora. Mas aquilo que as pessoas estão chamando de avivamento, tem muita gente dizendo que vai haver um grande avivamento em 2024. Não é avivamento, queridos. É uma restauração. O pai está querendo refazer a aliança com seus filhos. Ele está querendo restaurar o evangelho que foi corrompido, para que ele possa pegar esses filhos, e enviar para as nações, para que ele possa falar através da boca desses filhos. O que vai acontecer em 2024 é uma santa convocação da parte de papai. Ele vai chamar os seus filhos para refazerem uma aliança com ele. Entendeu, amados? É isso que vai acontecer. Só que para isso acontecer, ele primeiro precisa lavar toda essa imundície. E é por isso que estão acontecendo tantas coisas. E o início de 2024 também vai ser muito duro. Epidemia, fome e escassez. E muita tribulação. E nós vamos passar juntos. E aqueles que forem perseverantes até o fim serão salvos. E o próprio papai, ele vai fazer essa santa convocação em 2024. Tá todo mundo esperando um avivamento como foi antes, né? Mas é um avivamento da palavra de Deus, é um avivamento de temor a Deus, é um avivamento das suas leis, de um povo que ele vai levantar em justiça aqui na terra, para restaurar toda a terra. É um povo que ele vai preparar para a grande batalha. Entendeu, amados? É isso que vai acontecer. Então se preparem, estejam prontos e preparados. Foi por isso que ele me pediu para gravar. Porque hoje, com tudo que está acontecendo, que já é muita coisa, é só os princípios das dores. Mas agora, a partir agora do final de dezembro para início de janeiro de 2024, vai ser muito pior. E 2024 é o ano em que o papai, ele vai fazer uma santa convocação para refazer a aliança dele com todos. E essa convocação, ou esse avivamento, como muitas pessoas estão dizendo, né, estão chamando de avivamento, vai partir aqui do sul. O sul do país é o lugar onde o papai escolheu para que haja essa santa convocação. E é por isso que essa região sul está sendo lavada do jeito que está. Porque os líderes que ele levantou para pregar a justiça só querem saber de falar de amor. Esse amor do mundo aí. Eles não querem saber de falar da justiça de Deus. Só que nós precisamos entender que o amor de Deus está atrelado à justiça de Deus. Não se fala sobre a justiça, sobre a verdade de Deus, mas se fala do amor, da graça. O Pai está cheio disso, amados irmãos. Ele precisa que no final dos tempos comece a se pregar a justiça de Deus, que as pessoas voltem a estudar as leis de Deus. As leis de Deus não foram abolidas. O próprio Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei e ele nos exorta sobre as leis e os profetas. Nós precisamos, e o Pai vai levantar um povo irrepreensível no Senhor. Um povo que se levanta na justiça de Deus e vai enviar esse povo para as nações. E olha que privilégio, a partir do Brasil.
que foi o povo que ele escolheu para isso. Só que o povo que ele escolheu para isso não está alinhado com o Senhor. Então, por isso que o papai está permitindo que todas essas coisas aconteçam, principalmente aqui no sul do país, que ele está lavando, e ele está lavando, e ele está lavando, até que todos percebam que precisam se voltar para Deus e que a vontade de Deus precisa ser feita. Porque durante muito tempo, o próprio papai permitiu que a sua vontade fosse desobedecida. Então, cada um servia a Deus como queria. Só que agora, meus amados, já estamos no tempo do fim. E quando Jesus voltar, ele não vai voltar ainda para evangelizar ninguém. Ele já vai voltar para casar. Ele já precisa encontrar a noiva dele pronta e preparada. Porque nós vamos batalhar com ele. Entendeu? Então eu estou aqui como filha de Deus, tá? O papai pediu que eu gravasse esse vídeo, que alertasse vocês sobre tudo isso, para que dissesse a vocês qual é a vontade dele para esse tempo do fim. Ele está convidando, ele está chamando os filhos dele para fora do sistema, para se arrependerem dos seus maus caminhos, para reconhecerem a ele como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como aquele que ele enviou para salvar a humanidade, como seu filho, tá? Então essas pessoas estão sendo convidadas a voltar para o jardim, a voltar ao estado original, para fazer techuvá, que é voltar ao homem original e nascer de novo, para se voltar para Deus. É para isso que ele está permitindo que todas essas coisas aconteçam. Então, aqueles que atenderem a um chamado e se voltarem para o Senhor Jesus, serão guardados durante todo esse período de tribulação que eu acabei de dizer a vocês que a gente vai passar, até que chegue o momento da santa convocação em 2024. Tá bom, amados? Que vocês meditem sobre isso que foi dito aqui hoje, que vocês conversem com o papai sobre isso, que vocês revejam a vida de vocês, se ela está de verdade no altar de Deus. Se não estiver, o tempo é agora, a hora é essa, de se consertar, de se arrepender, porque o primeiro passo é se arrepender dos seus maus caminhos. Reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, Senhor Jesus. E se alimentar só de Jesus, porque foi isso que o Pai determinou. Ele é o único e verdadeiro alimento que vai nos levar ao Pai. É você e Deus, em relacionamento com Deus. E aqui, a Bíblia, que é o livro que o Pai deixou de instrução para os filhos de Deus, até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? O papai, ele conta comigo e ele conta com você para levantar esse grande exército de filhos de Deus, selados pelo Senhor, que são um com Deus, um com o Pai, que refizeram a sua aliança com Deus e estão prontos e preparados, foram selados por Deus para receber Jesus na sua volta. E antes de Jesus voltar, de sair pelo mundo pregando o evangelho verdadeiro para as nações. Entendeu, amados? É essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Fiquem com Deus, que o papai abençoe cada um de vocês. Amém.